certinho, né, Cristos? Sim, perfeito. Tá. Então, nós vamos começar, né, a defesa de conclusão de curso de bacharelado do estudante Frederico Duarte Calmon Carvalho, com o título O Grafite na Sociedade Brasileira, Desdobramentos na Produção e também Comercialização de Materiais Artísticos. Agradeço demais a disponibilidade, né, do professor Geraldo Ortoff, do professor Cristos Nóbrega, para compor essa banca de avaliação. A gente agradece a presença dos convidados, pede que os convidados não liguem o microfone, né, que não se manifestem, tá? Fred, você vai ter 15 minutos para apresentar, tá, o seu trabalho, e aí depois a gente abre para a banca fazer os questionamentos. Quando tiver faltando assim 2 minutos para terminar, eu vou abrir meu microfone e vou, né, te avisar, faltam 2 minutos. Muito tranquilo, tá? Ninguém mais do que você sabe sobre o assunto, tá certo? Então, pode ficar bem tranquilo na sua apresentação. Professor, deixa eu só esperar o professor Cristos voltar. Todos com água? Apostos? Então, estamos bem. Então, eu vou soltar aqui, liberar o cronômetro, tá? E te aviso, mas fala tranquilo, mas não tão lento, nem tão depressa. Você sabe. Tá bem. Tá bom? Então vai lá, Fred, o show é seu. Queria começar agradecendo a vocês pela presença, tá? Por terem contribuído com a banca. E vamos lá, eu vou começar a apresentação falando um pouquinho sobre a minha biografia, um resumo só para vocês entenderem mais ou menos como eu cheguei aqui. Aos 16 anos de idade, eu comecei no grafite, ainda no ensino médio, e desde então eu nunca parei, né? É uma vontade minha que veio desde antes da faculdade, que eu levei para durante a faculdade e que vai me acompanhar por depois da faculdade também. E durante a minha faculdade, durante a minha formação em licenciatura, eu tive a oportunidade de trabalhar com arte urbana dentro das escolas. Eu tive a oportunidade nos estágios e na licenciatura em trazer aulas de arte urbana para as escolas de ensino médio públicas e para a educação de jovens e adultos também. Enfim, eu queria falar também um pouco sobre movimentos antecessores do grafite, mas que com certeza inspiraram muitos artistas e que ainda inspiram até os dias de hoje, né? Um desses movimentos históricos são as pinturas rupestres, que são datadas de mais de 10 mil anos atrás, mas ainda assim carregavam símbolos, signos, mensagens, a fins ritualísticos ou a fins decorativos, mas com certeza foram os primeiros registros que temos relatos de gravações, escrituras, coisas nas paredes dos locais onde habitavam. Um pouco mais adiante, também tivemos relatos de pichações em Pompeia, uma cidade devastada pela erupção vulcânica, mas que, devido a isso, foram conservadas pichações com vários tipos de dizeres. Praticamente tudo se escrevia nas paredes nesse período. Eram xingamentos, frases políticas, cartazes eleitorais, e devido a essa erupção vulcânica foram conservados. Então, as escrituras nas paredes, o grafite, a pichação, ela não é coisa exclusiva de um movimento mais recente, né? Datado de 1970. Um pouco mais adiante, ainda tiveram algumas pinturas murais no Egito, a fins ritualísticos, a fins decorativos, e mais recentemente, agora já no início do século XX, tivemos o início do movimento do muralismo mexicano, que com certeza é um movimento antecessor do grafite, mas mais influente no grafite que temos nos dias de hoje. É importante ressaltar o contexto do muralismo mexicano,
que foi ao mesmo tempo da Revolução Mexicana, né? Movimento histórico talvez considerado o mais influente movimento mexicano nos dias de hoje. Um pouco mais adiante, em Fred, 1900... você não está passando sua tela para a gente. Agora tá agora veio. Esse aqui é um recorte de uma pintura mural enorme feito por Diego Rivera, e ela é datada, ela começou em 1929 e terminou em 1935. Esse é só um recorte, um fragmento pequeno de uma obra enorme, assim, leva uns 2 andares. Eu achei interessante trazer ela aqui também pelo contexto, né? Mas em 1970, o grafite ele começou a tomar forma com a introdução dos sprays. E o grafite originário, como a gente enxerga nos dias de hoje, ele veio do gueto, ele veio dos subúrbios e ele tem uma origem clandestina. Os grafiteiros do movimento que a gente enxerga o grafite nos dias de hoje, eles começaram a pintar os subúrbios, os guetos, os metrôs nova-iorquinos, tiveram movimentações também na mesma data na França. Mas somente em 1980, 10 anos depois, essas manifestações artísticas foram reconhecidas como um movimento artístico, quando artistas famosos como Keith Haring e Basquiat, que eram grafiteiros dos metrôs nova-iorquinos, foram convidados para galerias de arte famosas nos Estados Unidos, sendo consagradas assim como um movimento artístico, foi sendo legitimado com o tempo, mesmo tendo a origem clandestina, né? Mas conseguiu esse lugar nas galerias, nos museus, e enfim. Um pouco mais adiante, o grafite começou a a ter novas vertentes, né? Tivemos Banksy adaptando os moldes que eram utilizados nas indústrias para fins de nomear caixas, enumerar containers, para fins artísticos. Os mesmos suportes eram utilizados para fazer obras de arte. Então, os stencils, as colagens poéticas começaram a criar uma nova vertente, que é a arte urbana, que se difere um pouco em questões estéticas do grafite, mas que estão associados, utilizam os mesmos materiais artísticos para fazer, muitas vezes, o mesmo suporte também, e, enfim. Vemos que o grafite teve origens clandestinas, foi legitimado ali como um movimento artístico por galerias, por museus, mas que tem teu, assim, digamos assim, é ilegal, mas também pode ser legal, dependendo se tiver autorização do espaço ou não. Eu, particularmente, gosto de chamar grafite aquilo que é essencialmente clandestino, e arte urbana aquilo que é autorizado, que é legal, justamente por causa dessa pontuação de nomenclatura das origens, né? As origens do grafite, como conhecemos hoje em dia, teve origem legal, por isso eu gosto de desassociar. Mas isso é uma questão que tem impasse para muitos grafiteiros, muitos pichadores hoje em dia. Nem todo mundo que é adepto ao movimento concorda que grafite é arte, né? Tem grafiteiros que acham que grafite não é arte, tem grafiteiros e pichadores que falam que fazem a arte. Então, eu não posso falar por todo mundo, isso é um termo ainda em construção, devido a ser um movimento muito novo, né? Enfim, temos que cair na questão da legislação, né? Existem 2 leis no Brasil que tratam sobre grafite e pichação. Temos a Lei 9.605, de 1998, que é uma lei ambiental. Porém, dentro dessa lei ambiental, existe um parágrafo falando sobre pichação, prevendo a pena de 3 meses a 1 ano e multa para quem for pego pichando ou grafitando de maneira ilegal em ambientes públicos ou privados, tombados ou não. Em caso de bens tombados, a pena vai para 6 meses a 1 ano e multa. Por outro lado, temos uma lei de incentivo ao grafite e arte urbana enquanto movimentação artística e cultural, que é o Decreto 39.174 de 2018,
que decreto esse que eu tenho orgulho de dizer que participei de sua criação nessa foto aí que vocês estão vendo agora. Essa aqui foi uma reunião que houve com o Hollenberg, e aqui temos, em maioria, grafiteiras do DF. Aqui sou eu indignado com a situação que eu vou falar para vocês agora. E em 2018, foi sancionado um decreto onde instituía multas abusivas sem parâmetro jurídico. Por exemplo, era 100 mil em caso de você for pego pichando em algum lugar. Só que isso desrespeita a alguns estatutos do Estado de Direito, como o princípio de razoabilidade e proporcionalidade de pena. Nós, grafiteiros da sociedade civil, nos unimos, indignados com essa situação, e conseguimos agendar meia hora de conversa com o então governador Hollenberg. E depois dessa mesa, surgiu esse decreto 39.174 de 2018, que na prática prevê a valorização do movimento do grafite enquanto manifestação artística, valorizando espaços públicos e privados desde 2017, antes dessa articulação aqui. Nós já estávamos reunidos e, na prática, anualmente, esse decreto faz com que a gente consiga verba para revitalizar alguns espaços escolhidos mediante reunião. Essa mesa também criou o Fórum de Grafite do DF, onde estamos associados com a Secretaria de Cultura, né? Temos eleição para representantes e tudo mais. Temos votação para saber qual será o próximo espaço do próximo ano. E desde 2017, temos os encontros. Por exemplo, aqui, temos a revitalização das entradas do parque da cidade, né? Todas elas. Em 2018, o encontro aconteceu na comunidade do Sol Nascente, na Ceilândia. E em 2019, o encontro aconteceu nos becos do setor comercial sul. E esses vídeos estão disponíveis no meu canal do YouTube. Eu vou mandar o link aqui para vocês no chat, logo após a apresentação. Né, são todos meus vídeos, né, registrando esses acontecimentos desde 2017. O encontro de 2020 está atrasado devido à pandemia, mas ele vai acontecer entre o setor comercial sul e o setor bancário sul, na Galeria dos Estados, onde aquele viaduto caiu, né, foi reformado. A gente vai pintar lá também, assim que a condição for viável. Né? E, enfim, chegamos no PIBIC. Durante a minha formação, eu também fiz 2 projetos de iniciação científica, um deles, o segundo, agora ainda está em decorrência. E, bom, o meu interesse pela área da arte urbana e do grafite foi além de investigar a questão de linguagem, a questão técnica. Eu também quis investigar e aprofundar o conhecimento sobre o material que a gente utiliza. Então, em 2015, em materiais em artes com a professora Terese, no meu segundo semestre da faculdade, eu consegui, no meu trabalho final de tema livre, mas de acordo com os conhecimentos gerados na matéria, consegui fazer a minha primeira tinta à base de álcool, muito utilizada em marcadores, em canetões, em pincéis atômicos, tanto quanto materiais artísticos, quanto materiais de papelaria para uso geral também. E desde então eu vim aprimorando a minha fórmula, até que eu me interessei em continuar a pesquisa formal no meio acadêmico. Eu fui atrás da professora alguns anos mais tarde, atrás da matéria de materiais 2, só que ela não estava oferecendo a matéria, porém a gente conversou e combinamos um PIBIC. Escrevemos o projeto e deu tudo certo. Meu PIBIC, meu primeiro PIBIC, teve como finalidade produzir esses materiais, tintas de várias cores, inclusive estão bem aqui algumas. Temos preto, vermelho, violeta, bronze, uma ciano que eu vou construir logo mais, aqui ainda está em fase de teste. E eu não sei se vocês viram a câmera aí, mas enfim, que eu mostrei aqui um pouco da minha prateleira química. E o projeto deu tão certo que as pessoas vieram atrás de mim procurando comprar os meus materiais, então isso acabou me levando para o segundo projeto, onde eu tive esse desdobramento também na comercialização e distribuição das tintas, né? E graças a isso a gente tem produzido bastante tintas e exportado para o país inteiro, né? Eu mando para São Paulo, para Rio, tanto para o consumidor final quanto para lojas revendedoras, né? Dos materiais similares aos meus.
Um pouco antes da pandemia, eu consegui transferir a minha produção de tintas para casa, porque o meu pai, ele conseguiu fazer um material, ele, por ter um conhecimento em eletrônica, ele conseguiu fazer um material baseado nos equipamentos que eu utilizava no laboratório no laboratório de materiais e combustíveis. E esse equipamento que ele fez é também a partir de materiais reciclados, assim como muitos meus, né? Ele comprou uma peça ou outra baratinha em casa de eletrônica, mas, tipo, até um carregador de celular foi utilizado aqui, né? E esse equipamento, o que que ele faz? Ele consegue homogeneizar, misturar a tinta, ele consegue medir a temperatura da tinta, mistura, calcula a temperatura e ainda tem um cronômetro para ficar misturando por algum certo período calculado aqui. Então, graças a esse equipamento, eu consegui transferir a minha produção de tintas para casa. Isso antes da pandemia, uns 3 meses antes da pandemia. E aqui estão alguns dos meus produtos finais. Aqui, ó. A maioria dos produtos finais que vocês estão vendo aqui nas fotos é de materiais reciclados, são de materiais reciclados, com exceção desse último aqui, que já é um outro modelo um pouco maior dos marcadores. Mas aqui, por exemplo, ó, na primeira foto, o material da ponta é feito de fibra abrasiva, né? Esse segundo aqui foi uma fibra que eu coletei do laboratório da Therese, da Maquette. E aqui eu consigo adaptar vários tipos de frasco. Vão de sorines, de colírios, de corantes, de tintas. Eu consigo adaptar esses materiais, reabastecendo com as minhas tintas, mas reciclando esses materiais para fazer marcadores de 10 milímetros de ponta. Né? Aqui temos alguns dos produtos, todos esses aqui foram vendidos, tá? Eu produzo de acordo com as demandas que vão surgindo. Fred, 2 minutos. 2 minutos, dá para encerrar. Esses garrafões aqui, eles foram para algumas lojas, né? E agora eu estou produzindo nesse segundo PIBIC materiais mais variados, né? Esse marcador aqui, por exemplo, ele é o único que não é reciclado por enquanto, mas é de 18 milímetros de ponta. Bom, e por fim, temos alguns trabalhos meus aqui da minha produção pessoal no grafite, né? Tem cenas variadas aqui. Essa aqui, por exemplo, ela é feita na casa dos meus pais. Foi minha mãe que pediu, ela pediu para eu fazer um leopardo no muro dela. Né? Eu tinha alguma tinta sobrando, fui lá e fiz. Esse aqui foi um trabalho feito em 2018, naquele encontro de grafite do Sol Nascente. Né? Ele foi feito dentro de uma academia de artes marciais que treina crianças e jovens. Também tem aulas para português, inglês, para crianças carentes. Também tem telas, né? Feitas com spray. Essa tela aqui também é de produto reciclado, de material reciclado. Eu achei essa porta de armário jogada ali na rua, eu peguei e pintei. Inclusive, hoje em dia está até envernizado, tem um brilhozinho a mais. Né? Esse aqui é uma sátira... Fred, você ficou mudo para mim. Eu não sei se os colegas estão conseguindo te ouvir. Tá mudo também, Cristos? Acho que o G está ouvindo. Então vai, continua. Essa aqui é uma sátira, né, ao eleitor do Bolsonaro arrependido, né, o que moscou. E eu acho que o grafite está muito associado a essa questão política, esse debate não só sobre a questão política, mas a questão de apropriação do espaço, né? Mas, enfim, hoje em dia eu busco fazer pinturas em espaços autorizados justamente pela construção, o tempo que eu posso ter produzindo também. Né? Essa pintura aqui ela foi feita no IFB, foi feita em 2019, durante um evento de hip hop, né, onde teve encontro de rap, grafite, break, batalha de rimas. E eu acho que tem tudo a ver com esse contexto de agora, né, sobre a minha formatura. Nessa mesma ocasião, fiz essa sátira ao governo também, quando o laranja desaparecido do Bolsonaro estava enfim, estava gerando aquele conflito todo, e ainda está, né, com cortes na educação, com cortes nas pesquisas que estão até hoje, inclusive bem recentes. Aí eu fiz essa sátira ao presidente Bolsonaro também. E por fim, temos para finalizar, concluir, temos algumas obras que foram feitas mais recentemente,
com o intuito de serem mostradas aqui nessa diplomação. E eu fiz esse rato aqui durante uma oficina de grafite que teve aqui em Sobradinho 2, ao lado do mestre Lapiche, o professor lá. E eu fiz esse rato produzindo as tintas para representar a minha produção no PIBIC, para me representar como eu estou hoje, né? Deixei de ser um rato de laboratório para ter um laboratório sendo um rato. E é isso, eu gostaria de finalizar agradecendo a todos que estão aqui presentes, que puderam me apoiar durante essa trajetória. E, enfim, vamos às discussões. Muito obrigado. Obrigada, Fred. Passou um pouquinho. Tu Desculpa se pelo tempo. esqueceu de falar da tinta violeta, que foi um acaso na sua produção, que nem a Faiga dizia dos acasos. Fala meio segundo. Em 30 segundos. Eu ia produzir uma tinta violeta, e aí eu fiz a tinta violeta nesse frasco. Quando eu transferi a tinta violeta para uma garrafa, essa aqui, é uma tinta violeta comum, bem escura. Quando eu transferi a tinta violeta para essa garrafa, o frasco onde eu fiz essa tinta violeta ficou dourado. Esse dourado aí que vocês estão vendo na foto, eu fiquei chocado na hora. Foi um acaso muito inusitado na pesquisa, mas vamos lá. Eu demorei 6 meses para entender o que aconteceu nesse frasco, e depois eu demorei outros 6 meses para transformar esse efeito que eu tinha descoberto nesse frasco em uma tinta. Eu tenho uma tinta violeta, que você passa ela líquida, ela é violeta, assim como na primeira foto, só que quando ela seca ou pega sol e tudo mais, ela reflete dourado, assim como está no frasco. Foi um acaso muito inusitado, um resultado da pesquisa que eu achei maravilhoso. Inclusive, estou com um material para testar um efeito semelhante aí, só que é outro. Obrigada, Fred. Bom, então acho que você pode minimizar a sua apresentação para você ficar mais em destaque. E eu abro agora, então, para a banca, né, fazer suas considerações. Eu abro, então, para o professor Geraldo Ortoff. A banca não tem tempo, né, vocês sabem. Então, professor Geraldo, por favor, seus comentários e perguntas. Agora estou te vendo, Tese, que alegria. É muito ruim você ficar olhando a tela sem ver as pessoas, eu fico perturbado. Enfim, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer enormemente à orientadora, a professora Therese Hoffmann, por esse convite para participar da banca do Fred, que, enfim, acompanhei, também tive a oportunidade de acompanhá-lo nas disciplinas de ateliê, e é sempre uma emoção a gente ver o final da trajetória, né? Porque a gente vai pegando momentos, enfim, né? da passagem dos estudantes pelo curso, e aí a gente, às vezes, tem a chance de ver o resultado final, que é muito bom. Eu queria iniciar, Fred, eu não consigo enxergar, mas enxerga até esse, pelo menos. Que, assim, de quando o Fred foi meu aluno, no ateliê, ele sempre me impressionou pelo entusiasmo dele, pela forma como ele defendia suas posições, como ele relatava suas aventuras pela cidade, né, invasão de prédios abandonados, fuga da polícia e outros momentos emocionantes. E sempre com, assim, a gente podia identificar uma trajetória que antecedia a própria entrada da universidade, como ele relata no trabalho escrito e aqui na apresentação, e conectando, enfim, e ampliando esse desejo original, né, enfim, essa ligação dele, tanto com o movimento anarquista,
quanto com a própria arte urbana, grafite, picho, de uma maneira sempre muito apaixonada. E isso eu acho que é uma grande qualidade dele. Dele e sua, tá, Fred? É porque eu não vendo o seu rosto aqui, parece que eu estou falando só com a Tereza, é horrível. Mas a gente está vendo você falando com ele, para a gente está tranquilo. Pois é, eu não vejo ele, vejo você. Não que seja uma tristeza te ver, porque como se eu estou falando com o Fred, não Eu vejo vou ele. desligar a minha câmera para ver se ele aparece. Deu certo? Não, piorou. Só que... Você não vê o Cristos também? Você não vê o Cristos? Não vejo ninguém. Agora só vejo as letrinhas. Pode ligar sua câmera de novo. Tá bom, então tá. Então pronto. Gente, desculpa. Se você três pontinhos e colocar em galeria grande, talvez você consiga ver todo mundo. Pode demorar um pouquinho para transicionar para a galeria grande, mas vai aparecer todo mundo. Ele já tentou. Fred e o F, mas não é a câmera nada. Não, ele já tentou, Fred, mas a gente está te vendo, o Geofred está te vendo também, pode falar para ele. Desculpa, vamos seguir para não atrasar. Dito isso, Fred, assim, quando eu li o seu texto final, eu vou fazer alguns comentários. Assim, o primeiro é essa parte da sua. Eu acho que assim há para mim um gap, né, uma diferença entre a forma de você escrever. Eu não sei se você fica mais inibido ou veste talvez um manto um pouco pesado do que você imagina ser a fala acadêmica, e quando você fala, né? Então eu senti um pouquinho a falta desse tom mais comprometido, mais junto mesmo da experiência, não uma escrita que tivesse essa conexão com essa forma mais engajada, apaixonada que você sempre nos traz quando você fala do seu trabalho e do grafite em geral, e do projeto do PIBIC também, que você sempre esteve muito estimulado, né? Das invenções, das coisas como das primeiras tintas, enfim, do processo que você comentava antes também. Da mesma forma, eu acho que eu digo isso, que principalmente, por exemplo, na parte histórica da história do grafite, né? O grafite no Brasil, deixa eu ver se eu abro aqui o Word para achar, que acho que está lá no início. Eu senti falta de você trazer essa relação mais viva com os seus colegas e mesmo com a parte da história do grafite, né? Por exemplo, eu teria pensado, assim, como sugestão, isso, enfim, né, desdobramentos, você pegar um artista como Alex Valauri, né, que é verdadeiramente o pioneiro, né, que são linguagens que são difíceis de você descobrir quem é o primeiro, e no caso do grafite no Brasil, ele é, enfim, apontado por toda a literatura como sendo realmente o primeiro, e que ele está, né, com 2 exposições em Brasília, uma no Museu Nacional, outra na Galeria Index, tendo falas da curadora, né, a Fabrícia Jordão, nas redes sociais, e eu fiquei pensando se, assim, como um desdobramento disso, você... Espera aí que apareceu algum apito de vocês. Não, tá certo. De você poder trazer isso de uma forma mais... Também, né, tirar proveito desse tipo de informação disponível para dar uma cor mais viva e presente e atual,
tanto historicamente como do lugar, né? Assim né? Nós temos a data oficial do Dia do Grafite, se não me engano, que é exatamente a data de morte do Alex, né? Balauri, que é dia 27 de março. E com essas exposições, eu achei que você podia ter trazido isso para o seu TCC, né? Pensar que esse tipo de informação a gente tem que estar sempre prestando atenção para as oportunidades, assim como você relatou, né? E a professora Therese lembrou você de falar da cor violeta, né? Dessa surpresa dela se transformar em dourado, da gente estar sempre coletando, né, nessa disposição de coleta de informações, não só das fontes oficiais, mas também do que está acontecendo ao redor da gente para poder agregar ao seu trabalho. Tá? Eu acho que também, eu não sei, o que eu me lembro das suas falas em sala de aula, né, acho que os aspectos socioeconômicos que te motivaram tanto desde o início, né, desde antes da UNB e durante o curso, né, e que você continua apontando como sendo relevantes para o seu trabalho, né, eu acho que eles podiam também trazer um pouquinho mais de informações sobre esses movimentos que contextualizam a sua chegada no grafite, né? Não só limitado às artes visuais, mas também fiquei pensando que você podia ter trazido um pouquinho mais do movimento anarquista, do punk, enfim, de outras linguagens para dar para a gente que é externo, né, entender um pouquinho mais quem são suas referências, por que você chegou exatamente nesse seu interesse pelo grafite, para além das coisas que você já relata no TCC, né? Tudo isso para mim, assim, né, não é exatamente crítica, mas trazer mais um pouco do colorido da sua fala para a forma como você escreve, tá? Então, assim, eu acho que a escrita ainda está um pouco dura e ela podia trazer essa sua personalidade, que é sempre tão viva, tão luminosa, para o texto também, né? E a outra coisa, eu acho que tem um pouquinho de quebra entre a passagem, esses dois momentos, né? Do que você faz seu relato pessoal, que você entra um pouquinho na história da arte do grafite no Brasil, e aí vem o projeto do PIB, que eu achei que ali eu senti assim, que faltava uma transição, uma ponte, assim, porque parece que são dois textos um pouco diferentes de formato e estilo. E assunto também, né? Os assuntos fica evidente, porque, claro, é uma pesquisa específica que você insere na sua trajetória, né? Mas eu não sei, fiquei imaginando o que poderia fazer essa ligação, nessa ligadura entre os dois momentos do texto, né? E acho que também, quando você for, enfim, finalizar o produto do TCC, acho que você podia agregar, você falou aí que você vai colocar os links dos vídeos, né? Alguns eu conheci durante as disciplinas, que eu acho que eles também trazem informações bastante importantes sobre o contexto e como que as coisas aconteceram nessa sua trajetória do grafite e principalmente na sua relação com a cidade, que eu acho que é um aspecto muito importante, que eu achei que no trabalho não ficou suficientemente, talvez, valorizado, sabe? De você realmente pensar e escrever e refletir sobre o que é essa linguagem que está tão atrelado ao tempo e ao espaço da cidade, né? Então, assim, como que é bastante diferente de uma situação de galeria, de museu, enfim, de outras linguagens
tradicionais do circuito da arte, né? Mais tradicionais, talvez. Mas, então, assim, pensar o que é a arte dessa essa arte que não é exclusivo do grafite, porque a gente tem intervenção urbana também, performance, enfim, tudo que acontece do lado de fora, né, em contato direto com o trânsito da vida e o trânsito da cidade. Para mim, faltou um pouquinho você salientar mais, número um, o que é ser um artista do centro urbano versus um artista enfim, de um lugar remoto, de um lugar bucólico, de um lugar... O que é esse seu embate com a própria vida da cidade e especificamente também do caso de Brasília, porque você fala mais da história do grafite na arte brasileira e eu fiquei querendo saber mais de viva voz da sua experiência, que já é bastante intensa ou grande, né? Ou seja, há muito tempo que você está envolvido com isso. Assim, o que é o específico, para assim, fugir um pouco das generalizações, sabe, Fred? O que é específico, como você se sente quando você faz uma pichação no muro da casa dos seus pais, ou em Sobradinho, que, se eu me lembro direito, né, a cidade onde você vivia, ou não sei se ainda vive, das outras localidades, quando você se desloca, quando você está junto com a sua turma, quando você está sozinho, quando você vai estar dentro de um projeto com outras pessoas, enfim, essas situações específicas que sempre, claro, interferem na dinâmica e no resultado final dos seus trabalhos, né? Como é que esse personagem seu, que é talvez a sua marca registrada mais conhecida do rato, né? Ele responde a essas situações distintas, né? E acho que também uma voz mais pessoal, que você traz já alguma coisa, mas eu queria escutar mais, inclusive de outras fontes, para não ficar só a sua referência, aí já é o oposto, né? Mas assim, o que é esse questionamento da arte autorizada versus a arte clandestina, como o termo acho que você usou, ou não autorizada, como que isso se configura em termos de um corpo de conhecimento mesmo, tá? Acho que, em geral, Fred, assim, parabenizar, né, o seu trabalho, seu empenho, essa sua paixão mesmo, que eu acho que é muito louvável, né, de você estar sempre profundamente envolvido com a sua produção artística, porque isso é uma singularidade sua, né, a forma como ela acontece, a intensidade como ela acontece, as suas relações que você estabelece com grupos variados, com a política, enfim, com tudo que te interessa, né? E, no final, eu tenho só algumas sugestões para a redação mesmo, mas que eu não vou chatear ninguém aqui agora, e eu passo para vocês depois pequenas observações sobre o texto, para ficar tudo mais lindo ainda, tá bom? Muito obrigado, parabéns, sua orientadora, professora Therese Hoffmann, parabéns a você pelo seu empenho e trabalho, parabéns à Universidade Pública por esse trabalho sempre de acolhimento das diferenças e da produção de uma cultura verdadeiramente livre e democrática. Muito boa tarde a todos e todas que estão assistindo. Obrigado. Obrigada, Fred, você anotou? Eu vou passar a palavra para o professor Cristos, porque eu sei que você vai se empolgar na resposta, então eu vou pedir ao professor Cristos para fazer os comentários, você anota, e aí depois você responde,
tá? Todos os questionamentos, tá bom? Então, professor Cristos, também muito agradecida pela disponibilidade, né, de estar aqui avaliando o trabalho do Fred. Eu passo a palavra, então, para as suas considerações. Obrigada. Agora eu acho que destravei o som. Eu tenho muito problema também, Gê. Você não está sozinho aí, não, com os problemas com essa plataforma, assim. Ela nunca roda bem no meu computador, e aí eu instalei o aplicativo, porque no site nunca funcionava, e aqui ela sempre trava, então eu acho que devo estar congelando para vocês em algum momento. Espero que o som esteja indo bem. Tá tranquilo aqui, Cristos, tá bem. Tá uma maravilha. Vamos lá. Nossa, ainda bem que o G já fez a parte chata, que foi elencar todos esses pontos. Então, assim, eu vou ficar só com a parte boa, que é tietar, porque, assim, concordo com todos os aspectos que o G disse. Então, vou ficar só com sendo o policial bom, apesar de, né, o policial mais bonzinho, porque o G também é um policial bom. Então, eu vou ficar hoje só o policial mais bonzinho. Mas, Fred, eu até quebrei um pouco do protocolo. Hoje até mandei uma mensagem para a Teresa, assim, dizendo como eu tinha ficado maravilhado com o projeto, assim. Fiquei encantado. Por muitos aspectos, assim. Fico até emocionado a falar. Obrigada, Cristos. Me desculpem pela perca de compostura. Não, super lindo, obrigada. Mas, Fred, eu acho que o trabalho, assim, ele tem uma complexidade que eu acho que raras as vezes eu vi um aluno de graduação dar conta. Assim, dessa teia que você se envolve, né? E vai aí tecendo, né, sua trama, assim. Você vê que, né, me tirando aqui do um filho de Oxóssi com Yansan, tirando assim, e olha que eu não sou um canceriano não, viu? Sou sagitário, quase. Quem é o canceriano aqui da brincadeira é o G, né? Sou sagitariano com aquário, então meu negócio é vamos seguir em frente, assim. Mas é porque eu fiquei realmente muito comovido com a complexidade que é o seu entendimento do que é do ato artístico, assim. Então, você pensar nisso dentro de uma dimensão política, né? Aquela foto para mim é linda, né? Assim, você pensar nisso enquanto uma dimensão social, né? Enquanto um desejo de transformar isso numa política pública, né? De você estar... Qual é a tua idade, Fred? Eu fiz agora, dia 26 de abril, 24. Então, aos 24 anos, ou 20 e poucos anos, você está ali sentando numa mesa de negociação, né, colocando o papel né, assim, colocando qual é o papel da arte, pensando nisso dentro de uma dimensão coletiva, com seus pares, com os outros artistas que você, né, comunga, né? Acho Com 20 anos de idade, já peitando o Hollenberg. fico imaginando o que é que não vem nos próximos 20, sabe?
Eu acho que é nesse lugar que eu fico muito emocionado, assim. E toda a sua preocupação nisso com a sociedade civil, né? A gente pensando na falência do Estado. É, Teresa, culpa sua. Ô, gente. Não, mas o Fred realmente assim, excepcional, né? E com essa temática, né? Porque acho que eu sou presidente, eu não posso falar, mas, né? Olha, Esses anos todos com ele, eu vou falando até para você se recuperar, Cristo também. Se você é rainha, você pode falar sempre, é diferente. Mas é essa oportunidade, né, que a gente tem de pegar, né, esses alunos assim que realmente querem fazer arte, né, sabem que é isso, né, tem seus desafios, tem seus percalços, mas é profissão, né, então eu acho que você toca aí no terceiro. deixa o Cristo falar, Fred. Não, mas eu já quebrei todos os protocolos, então mais um menos. Sim. Queria completar, Fred, alguma coisa? Sim. Eu ainda concordo com o G, que eu fui muito inibido nesse TCC, tá? Muito. Eu poderia ter falado horrores a mais, horrores. As ideias que o G foi botando para mim, ainda foi colocando aqui, mas verdade seja dita, eu fiquei com medo de sair preso desse TCC. Nunca, nunca. Não sei, né? Até que ponto vai a liberdade de expressão, né? Ah, gente, pelo amor de Deus, liberdade de Então, expressão ainda é questão. total. Não, a gente está. Nós não estamos nos melhores momentos, né? A gente tem aí, sabe que tem vários professores sendo perseguidos, enfim, da nossa própria instituição por falas. A gente sabe que não é que é uma questão assim, mas a gente não pode se inibir, né, frente a esse momento tão, né, devastador, né? Mas agora, obrigado, Teresa, que me ajudou a me recompor um pouquinho. Mas eu acho que, pensando, Fred, nessa sua, tirando toda essa sua atividade política, de engajamento, de organização, né? Pensando nessa dimensão da engenharia que seu trabalho atravessa, né? Assim, né? Como é que a necessidade da produção, né, dentro de um determinado contexto, faz com que você se aproxime do campo, né, da engenharia, e aí você tem, né, não escolheu, melhor pessoa não há para, né, para te tutoriar nesse processo, né, e saber ainda que existe dois PIBICs por trás disso, assim, é as palmas que a gente dá para a universidade, né, pública, é o que a gente quer que aconteça, né? E esse entendimento que eu acho que você traz, assim, que eu acho que é uma grande falha do nosso curso, acho que a gente não está preparado para isso, acho que a gente tem uma percepção ainda muito burguesa, assim, do entendimento da arte, que a gente não vê, por exemplo, isso em outros países, a gente não discute uma dimensão da profissionalização da nossa área, falar de dinheiro, falar de trabalho, falar de empreendedorismo, são tabus, né? Eu acho vergonhoso como a gente se coloca como um departamento que rompe todos os tabus e parece que esse a gente não consegue tratar, né? Assim, e ver você tratar disso e trazer isso para a discussão também da diplomação me enche ainda mais de energia positiva e dizendo assim, é necessário, a gente tem que tratar disso, a gente tem que dar instrumentos para os alunos, a gente não pode se furtar de
de dar essa informação, né? E aí cada aluno opta, escolhe e faz o que quiser com ela, mas a gente não pode se furtar desse silêncio. No nosso departamento, há quantas décadas a gente tem esse curso e a gente não trabalha de forma profissional, assim. E eu acho que uma coisa que assim a sua diplomação traz, eu acho que a gente está sempre nessa eminência desse pensamento, dessa reformulação do que seria o bacharelado, e eu acho que a sua diplomação ela traz vários alertas para a gente entender que a cadeia produtiva da arte é muito grande, é muito complexa, e ela não é só formada por artistas. Ela é formada pelo produtor, ela é formada pelo montador, ela é formada pelo engenheiro que está por trás da produção dos materiais, ela está dentro do agente que comercializa a produção artística em várias instâncias, ela está dentro de uma cadeia extremamente complexa e o que o nosso curso se furta de estudar e de fornecer informação. Acho que a gente começa a pensar agora um pouco mais, de trazer alguns desses assuntos de uma forma muito inicial ainda, mas eu acho que é uma discussão urgente para a gente pensar isso dentro do bacharelado. E eu fico muito feliz de ver que no seu trabalho existem vários indícios em relação a isso. Assim, várias frentes. Então, acho que tem uma trama de complexidade que, assim, raras as vezes eu vi em um trabalho de diplomação. E esses cabelos brancos, poucos que eu ainda tenho, assim, já passaram por muitos trabalhos, em vários cursos distintos, assim. Então, acho que o seu trabalho traz muito isso. Eu reforço a fala do G, assim, eu acho que tudo que o G aponta, eu sinto também essa falta, porque eu fico nessa perspectiva também de ter um trabalho de excelência, sabe, assim, redondo em todos os aspectos de excelência, de você conseguir fechar. Eu não sei quanto tempo ainda você tem para poder depositar esse trabalho, mas a minha recomendação, Therese, era, se você tiver um gás, faz isso, assim. Eu não sinto uma exigência disso, assim, a gente ainda vai deliberar, mas eu pessoalmente não sinto uma exigência disso para que você cumpra com os requisitos, mas eu acho que seria muito importante a gente ter esse documento redondo, sabe, Fred, para que a gente possa estimular inúmeros outros processos que possam dar entrada frente a isso. Gente, quando você começa a falar do seu pai, uma maravilha, um professor Pardal, né, que delícia, assim, ter essas parcerias todas, e lindo, lindo, lindo. O Fred chegou a ver se patenteava, né, o equipamento, né? Mas aí também isso é tanta burocracia, tanta, né, questão, porque como eles fizeram em casa, né, eu falei, olha, nisso a universidade não entra, não é uma, né? Isso Sim. é um desenvolvimento do seu pai, né, com a experiência dele para te ajudar, né? Então, poderia ser uma patente só do seu pai com você, entendeu? Mas aí, né, acho que seu pai achou melhor não, né, Fred? Enfim, é porque realmente esse negócio, ainda no Brasil, é muita burocracia, né? Infelizmente, né? Mas as tintas, né, depois a gente vai conversar. Por favor, assim, por favor, Teresa, assim, eu sei, enfim, é a nossa única professora com patente, enfim, que eu acho que, por favor, assim, a gente precisa disso, assim, como um exemplo mesmo, sabe? E aí, assim, Fred, eu acho que vai lá na empresa júnior de design, conversa com o pessoal, profissionaliza isso, essa parte de rotulagem, embalagem, sabe? Bota esse negócio assim redondo, assim. Tem os editais de incubadora de empresa, né? Enfim, Teresa aí deita e rola em relação a isso. Pensa nessa perspectiva de incubar, de repente, a ideia junto com a universidade,
um tempo, dá uma chance desse negócio realmente crescer com toda a qualidade que merece, assim. Não sei se você já procurou, mas vai atrás do Sebrae, todos esses programas de incentivo a novas ideias, né? Nossa, já trabalhei anos com o Sebrae, enfim, para organizar isso como MEI, enfim, vai atrás de tudo isso, porque eu acho que a gente tem um case aí, um caso muito bacana, assim, de sucesso, que pode estimular muitos outros alunos, sabe? Muitos outros alunos a entender também a complexidade que é a cadeia produtiva da arte. Então, meus parabéns a você, a Therese. Acho que não tinha escolhido dupla melhor. Ai, vocês são muito queridos. Obrigada, professor Cristos. Então, Fred, agora para responder os comentários dos professores da banca, né? Pode falar. E, gente, é só uma questão de ordem aqui. Eu tô precisando urgente ir ao banheiro, mas eu não queria sair, só que acho que eu preciso. dois minutinhos, 2 minutinhos. Vai, Fred, desliga seu microfone e a câmera e vai. Ele entrou 2 horas da tarde. Eu falei, calma, Fred. Ele, 2 horas ele me mandou um WhatsApp. Eu já estou na sala. Eu falei, calma, menina, 2h30 ainda. Ai, mas é nervoso, né? É nervoso. Tão importante, tão solene, né? E ele, mas assim, é perfeito, com certeza vai incorporar, né? Ele vai falar, mas a gente vai incorporar essas questões né? Principalmente do Alex, realmente tem que colocar, né? Registrar, porque isso é referência, né? Vai ficar na biblioteca depois, é referência. Só porque o trabalho já é, como o Cris colocou, né, já é tão precioso que a gente fica... Sempre, esse é o problema de quem dá conta do trabalho, né? E a gente fica inventando o trabalho ficar referência, mas é como o Cris colocou, assim, é uma dupla, você com ele, assim, de uma oportunidade preciosa mesmo, assim, e exemplar mesmo, assim, como o Cris colocou, né? Então, acho que eu nem sei, assim, quando eu escrevi as sugestões é porque, enfim, Não, mas já vim acompanhando e a gente fica com desejo, conforme o Cris colocou, de ver um trabalho redondo nesse sentido de referência mesmo, né? Até porque tem pouca coisa, né, na área. sim. E essa conexão entre a produção, o projeto todo do PIBIC, enfim, com a parte... talvez eu tenha né, assim, apontado com paixão também, é porque eu lembro das falas dele em sala de aula e sempre tão apaixonadas pelo, assim, os vídeos que ele mostrava ele pulando o muro, não sei o quê, etc. E acho que não pode se perder isso, porque acho que isso é referência também, assim, desde a motivação, a construção, a percepção do lugar, porque acho que tem essa característica também, enfim, do grafite, da arte, da intervenção urbana, né? Que é totalmente diferente você fazer numa galeria, num museu. Eu não estou fazendo hierarquia nenhuma, mas assim, são aspectos que só acontecem dessa intensidade, dessa forma, para quem está na rua atuando, né? Em performance, em grafite, em intervenção. Então, acho que é precioso para isso não ficar assim com um tom de apenas de história da arte, e o apenas não é... Sim, sim, sim. Não Aham. é menosprezando, mas é trazer a mesma emoção na escrita para o todo do projeto, sabe? Bom, Fred falou. Obrigada. Pronto, Fred, então responda agora. Vamos lá. Eu agradeço demais, demais a participação de vocês. Eu, inclusive, me segurei muito para não me emocionar também, tá? Então, perdão qualquer coisa já de antemão. Mas eu anotei vários comentários que vocês me mandaram, que são extremamente úteis. Eu pretendo, assim, eu vou usar todo o tempo que eu puder antes de entregar para realmente colocar pontual cada ponto aqui, sabe? Deixar bem redondinho.
como foi dito aqui agora, não existem muitas referências, né? É um movimento muito novo, está criando forma praticamente agora, não tem nem meio século, e, enfim, eu confesso que eu realmente fiquei muito inibido, assim como o G falou, tá? Eu poderia ter falado muito mais, mas muito mais mesmo, né? De trazer não só coisas assim que poderiam, sei lá, ser escândalos, serem polêmicas, mas coisas, por exemplo, do grafite no Brasil, né? Eu sinto que eu fui em pouco espaço de escrita ali. Eu poderia falar mais sobre Alex Vaulari, por exemplo, e não só sobre ele e o início do grafite no Brasil, né? Tem uns acontecimentos no aniversário de São Paulo, em 1988, que foi uma grande polêmica no Brasil, né? Eu não falei sobre isso pontualmente no TCC, mas eu posso falar. Vou até falar aqui agora porque esse assunto é de utilidade pública, sabe? No aniversário de São Paulo, 1988, vários artistas, incluindo o Alex, foram fazer uma homenagem à cidade de São Paulo, se não me engano, num viaduto próximo a Roosevelt, a Praça Roosevelt. Só que aí a polícia chegou, deu um maior escândalo, levou todo mundo detido, recolheu o material. Isso já aconteceu comigo também. Isso para a galera do grafite não é novidade, não. Mas, enfim. Depois disso, assim como aconteceu nos Estados Unidos, o pessoal do grafite nova-iorquino indo para a galeria, eles foram para a Bienal de São Paulo. Eles saíram nos jornais e saíram em jornais internacionais também, não só aqui. Viraram tema de novelas, enfim. Tem como acrescentar muito sobre a presença do grafite no Brasil e é o que eu vou me focar, assim, prioridade número 1 por enquanto, né? E, claro, trazer as minhas referências pessoais também, meus colegas, gente que eu já trabalhei junto, né? Gente que eu tenho algumas aventuras aí com o pessoal, né? Aventuras inesquecíveis. Inclusive, essa placa vermelha aqui atrás, ela foi tirada de um trem, sabe? No grafite de trem, assim, ferroviário. Enfim, tem que trazer mais sobre isso, né? Sobre essa questão da nossa realidade, do nosso cotidiano, o que a gente faz, o que a gente gosta, por que a gente faz, como isso nos faz bem também, não só aspectos políticos, mas eles são bem internos mesmo, né? Eles comovem a gente. Como isso pode fazer a gente melhorar de uma situação ruim, ou, sabe? Esse tipo de coisa. Por isso que a arte ela está sempre muito próxima à terapia até, né? Usam a arte-terapia para ajudar algumas questões, eu posso me conectar mais, assim, sabe? Ter, ter mais personalidade no texto. Eu acho que isso falta também, eu vou trabalhar nisso como ponto número 2. E sobre um comentário do G, que ele falou sobre essa conexão entre o PIBIC e o TCC, que realmente ficou um pouco distante, né? Eu poderia conectar, eu vejo como conectar, mas eu fiquei com um certo receio. Tá? Eu confesso que eu fiquei com certo receio de conectar de uma maneira mais clara, sabe? Mas eu posso fazer isso também. Existe a discussão da apropriação do espaço, tipo assim, aquela diferença entre o grafite no centro urbano e um grafite numa galeria, né? E eu devo fazer no mínimo um parágrafo sobre essa apropriação do espaço, né? Eu, por ter a minha corrente política filosófica anarquista, eu enxergo de outra forma, né? Óbvio, isso é uma opinião pessoal minha, e isso interfere também em várias outras coisas que podem surgir a partir dali. E, enfim, é bom pontuar sobre como é o grafite no centro urbano, o grafite clandestino, para a arte urbana, que já é autorizada, está dentro da galeria, do museu, né? E sobre os comentários do Christus, eu tenho que fortalecer a questão, não só essa questão, o aspecto histórico, né, de referências e tudo mais, mas, tipo, tem também a questão política, que está muito engendrada no grafite desde os primórdios, desde o início, né? Você não tem como fugir, por exemplo, da questão política quando você fala sobre apropriação do espaço. Você está falando de apropriação do espaço? Qual espaço? Dependendo do espaço, dessa questão,
já é uma questão política. E o grafite ele também vem como muito uma forma de denúncia, de protesto, de manifestação. Eu acho que tem que trabalhar nessa engenharia social, sim, né? Em outras palavras, assim, eu tenho que meter o pau, tenho que descer o pau na mesa, sabe? Tenho que botar mais personalidade, ser mais punk, digamos assim, né? E, bom, essa conexão do PIBIC e o tema, o histórico do grafite, eu tenho que dar um jeito de mesclar melhor, de uma forma que eu não saia prejudicado depois, né? E eu tenho que ver essa questão sobre as patentes, né? Empresa júnior de design, né? Ver como é que pode funcionar essas coisas sobre o Sebrae. Inclusive, gostaria de, se você quiser e puder, falar um pouco mais sobre. Esses são esses meus comentários por enquanto. Obrigada, Fred. G. Rapidinho. Só, Fred, é porque eu fiquei pensando muito nas fontes primárias, sabe? Porque você tem esses contatos todos, né? Você tem essas reuniões com o governo, com os grafiteiros. Você pode ter, por exemplo, com a Fabrícia Jordão, que é uma pessoa super acessível, que estuda profundamente o movimento punk, grafite, homerótico, enfim, todos esses assuntos que estão ao redor do grafite, e trazer essa sua personalidade, que é tão forte, sedutora, viva, conectada, para o texto, em vez de ficar inibido, puxando as informações só, sei lá, da enciclopédia Itaú Cultural sobre o grafite, assim, que é super válido, você tem que fazer, é o dever de casa, mas, assim, é só para não perder esse tom e essa conexão viva, direta com aquilo que você faz, né? Que tem, por isso a minha sugestão é isso, sabe? Trazer um pouco a voz, a sua aparece, mas acho que ainda pode ser mais eloquente, como você falando, a gente vê tudo isso, e trazer a fala, a sua chance, que você está aqui, vivo, participando, né? Lembrando que você é uma referência posteriormente histórica também, então de que deixar esse testemunho gravado para quando você tiver, que nem nós aqui, de cabelos brancos, eu bem mais que o resto da banca, as pessoas terem esse registro, né? Por exemplo, você não sabe, mas eu fui colega na School Visual Arts do Keith Haring. Nós estudamos juntos e acompanhei ele nos metrôs e fugidas da polícia também. Então, assim, Aí, tá vendo? Você tem que entrevistar o G. Não, mas é só assim, é só porque assim, lendo o seu trabalho, eu me lembro assim desse momento lá, quando eu estava lá em 1980, em Nova York, estudando, e isso que agora virou história oficial do grafite, era, enfim, o cotidiano, como é o seu cotidiano agora. Eu só estou trazendo essa historinha anedótica para você perceber como é importante essa sua experiência e, mais do que isso, o registro dessa sua experiência para que depois a próxima geração e as outras tenham acesso a esse importante documento. Obrigado. Obrigada, Gê. É o que eu batalho com os meninos em projeto, né? Porque eles falam super bem, né? Eles dominam, mas na hora de sentar e escrever, entende? Então, essas duas conexões e o nosso curso, né? Os dois, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, tem essa falha, né, de ir orientando porque eles, né, a gente orienta nos ateliês, façam, produzam, agora senta, escreve, aí o povo, né, fala 3 horas, bota aquilo no papel, aí congela, entendeu? Desculpa, mas uma sugestão que eu ia dar, se cabe, era inclusive o Fred ouvir o que ele falou na gravação disso, porque Sim. Tem umas frases que ele já falou ótimas para entrar no trabalho, assim, Sim. transcrever. Uhum. Bom, então, fala. Acho
que só o finalzinho assim, Fred, não fique inibido com a folha, nem com a academia, nem com o documento formal acadêmico, e traz, assim, ele vai ser paradoxalmente mais valioso academicamente o quão mais próximo da sua fala ele tiver, porque ele vai trazer não só, enfim, o texto factual, mas vai trazer essa emoção e essas coisas todas dessa complexidade que o Cristo falou, que fazem esse tecido do que chamamos arte, né? Porque a arte não é um texto também burocrático que não vai resolver a sua... Assim, cada caso é um caso, e no seu caso, particularmente, essa voz colada com com a sua experiência e a sua emoção, ela precisa estar no seu texto, assim, o mais vivo possível, porque ela é linda e ela é importante. Obrigado. Obrigada, Gi. E é também o nosso dilema, né? Porque a gente também tem que atualizar as nossas normas de TCC, né? Que elas estão, né, um pouquinho... Tem um pichador guerreiro aqui, linha desloca, está sempre nesse embate. Pois é, ele estava me perguntando do mestrado, quando eu falei, olha, você pode fazer como aluno especial, né, você pode dar um tempo, né, se estabelecer financeiramente, né, e pode entrar como aluno especial para ver as disciplinas e escolher, né, a área que você quer, né, de poéticas, né, como é que você quer transitar, e já tem aí, ó, 2 possíveis orientadores, ó. Era isso que eu já ia falar, Regia, dizer assim, ó, as inscrições da pós-graduação vai começar bem em breve, e não larga essa mulher não, viu? Não, eu acho que ele tem gente mais... Mulher escudo que eu dou. Mais capacitada aí para ele, né, crescer. Gente, assim, eu tenho uma proposta da gente desligar as câmeras e os microfones aqui, se vocês toparem entrar numa sala do Google, ou a gente pede todos para saírem daqui e depois eu mando um WhatsApp pro Fred voltar. O que vocês... Eu vou mandar o link para vocês, então, da sala... Oi? É melhor entrar no outro, né? A gente muda. A gente sai, né? Então, Gê, eu já mandei para o seu WhatsApp o link da sala do Google Meet. Cristos também, eu já estou com ela aberta. E aí a gente desliga aqui as câmeras e os microfones. E Fred e convidados esperem, então, só um pouquinho, tá? A gente já volta. Aproveita todo mundo para fazer xixi também. E a gente... Pode... Tá gravando, hein, gente? Faz mal. Todos fazem. Deixa eu ir para outra sala. O Cristo... Professora, não tá saindo sua voz. Lógico que não está saindo minha voz, porque agora a gente vai deliberar com a banca, você não vai me ouvir. Vocês podem conversar, Fred pode ligar a sua câmera, pode falar com seus convidados. Oi, gente. Acho que eles devem estar... Oi, Fred. Oi, Lara. Não tem câmera no computador. Eu fiz toda uma gambiarra para ligar a câmera e transmitir ao mesmo tempo. Eu tô com Teams no celular e no computador também. Uhum.
Oi, Amigo, parabéns pela apresentação. foi foda, né, velho? Quase chorei um pedaço também. Fiquei muito orgulhoso de você. Durão. Você mandou muito bem, velho. Tô muito orgulhoso. Nossa, parece que os professores estão mais orgulhosos do que eu pelo próprio trabalho. Eu fiquei assim, caramba. Não, e cada fala também que vai me fazer aprimorar mais ainda o TCC, né? E é real esse lance. Eu vou ter que trabalhar. Eu quero trabalhar bem nesse texto, porque é uma das primeiras referências que a gente tem no grafite, sabe? Não tem referência acadêmica. Eu penei para achar algumas, sabe? Não vou dizer que não tem. Tem, mas são poucas. Né? Se quiser algum assunto muito específico, aí já é mais difícil. Ou É escreve. legal. Se você desenvolver mais a história do grafite, etc. Às vezes isso, entrevistar colegas, essas coisas é legal também. Vira um Sim. artigo ótimo, saca? É bom, dá pra publicar. Eu achei muito legal. O povo não lê muito, mas se você publicar um artigo. É massa que se eu entrevistar alguém que, tipo assim, eu fiz um. Fui eu que pichei o congresso. Tipo, já não sou eu, né? Entendo. Fica aí da Tem outra pessoa aqui, ó, ela fez isso, que doido. Eu achei mó legal que um dos professores, ele falou, né, que ele tava no metrô com um dos caras que participando do seu trabalho. Nossa, eu não fazia ideia, eu tive aula com ele, sabe? Eu achei isso muito massa. Não, mas os professores, eles têm muito histórico também, que a gente não sabe, que a gente não faz ideia, sabe? Eles falam de mim, mas assim, né? Se eu chegar um dia a ter grisalho, né? Se eu não for antes, talvez eu tenha uma história assim também. Pensa você daqui a alguns anos falando pra um jovem de 20 anos, não, porque também já fiz essas coisas. Daí ajudando ele, ia ser mó massa, velho. Mas você já tem história, Fred. Tipo, quando eu descobri no seu TCC que você participou da reunião com o Hollenberg, né? Das coisas, eu achei isso muito foda. Ensino médio ainda, né? Tipo, impactou muito o movimento de grafistas do Brasil. Isso é muito foda, a participação social. Nossa, mas um negócio que me deixou revoltado, velho. O que a gente construiu com o Hollenberg aquele tempo lá, a lei de incentivo, o decreto, ele permaneceu. Só que a gente também tinha feito outras coisas nessa lei ambiental de 98. Lembra das multas abusivas e tudo mais? A gente tinha revertido isso para alguma coisa com proporcionalidade de pena. Agora, o Ibanez, ele pegou e rasurou. Tem vários riscos aqui, dá vontade até de abrir e mostrar assim, ó, o que o Ibanez fez. Ele retrogrediu, pelo menos ele não retrogrediu a parte onde a gente tem o incentivo. Agora, ele retrogrediu em relação ao princípio de proporcionalidade e razoabilidade de pena. Né? Ele está desrespeitando a vários princípios do Estado de Direito. Existem normas que regem esses valores, né, a serem instituídos. Não é, vou tirar, é 100 mil, é 10 mil. Não é de cabeça assim, né? Tem outras normas que regem isso e, infelizmente, o que ele aprovou e está em sanção agora não está desrespeitando a vários outros patamares. Infelizmente, numa situação dessa, assim, de pandemia, complica qualquer forma de organização, sabe? Você se reunir, ter um impasse ali, trocar essa ideia. Mas é algo que vai voltar mais cedo ou mais tarde também. A gente vai voltar com força, com raiva. Amigo, tipo, você vai revisar o texto e tal, né? E daí quem que corrige ele agora? Não sei. Eu acho que é a orientadora somente. Só a Até essa. orientadora que corrige. Aí, Eu tipo, acho que sim. ela corrige e ela mesma que dá a menção. É, mas eu não tenho certeza. Assim. Se eu pudesse, eu mandaria para os outros dois professores também, com certeza. Eles têm muito a acrescentar também. Isso aqui, que massa. E o que você achou da sua apresentação? Foi mais tranquilo que eu pensei. Eu estava meio nervoso ainda, mas eu engasguei um pouco. Mas fora isso, de boa. Eu sinto que eu poderia ter falado muito mais, mas o espaço de tempo é realmente pouco, né? É mais para eu receber essas propostas, esses conselhos, né? Do que eu falar sobre o que eles já leram, afinal, né?
Nossa, mas real, eu tenho que aprimorar bem esse texto para ele ficar assim, sem eu ter onde melhorar depois. Manda pra eu ler depois. Claro. É público, afinal, né? Sem burocracia. Nossa, lembra quando a gente estudava na BCE, velho? Estudava, né? Ô, O meu Rato, primeiro vamos TCC eu estudar? fiz... Hã? Dava 10 minutos, eu falava falando pra gente fumar um tabaco. Poxa, eu não lembro disso, não. Eu lembro, eu focadíssimo com um papel desse na mão, assim, ó, escrevendo os tópicos. Meu primeiro TCC foi lá. Não, mas agora eu já aprendi a estudar. Seu primeiro TCC foi no quê? Foi o de Aí licenciatura. tinha Eu falei num trecho mas aqui. eu Oi? agora. Ah, o meu primeiro TCC foi de licenciatura. O título foi Arte Urbana nas Escolas. Foi, Você já falou. Aquele resumidamente, projeto, né? isso, que eu dei aulas para ensino médio público e educação para jovens e adultos, trazendo aspectos da arte urbana para dentro da sala de aula, né? Eu mostrava referências, fazia os estudantes fotografarem o que eles viam do caminho da casa para a escola, da escola para casa. Muito massa. E aí depois a gente intervia em algum espaço da instituição previamente autorizado pela direção. Eu não sabia que você queria fazer mestrado, achei bem legal. Então, eu tive um ensino médio muito conturbado. Desde o ensino médio, na real, me abrindo aqui, eu queria parar de estudar. Tipo assim, para ficar de boa da cabeça, para trabalhar, me focar, sabe? Uhum. Só que aí eu passei no país direto para artes visuais. Aí eu não ia deixar de lado, sabe? Eu fui com gosto também. Aí, Ainda assim, eu mais, pretendo fazer um mestrado, sim, talvez mais para frente. Mas vai que eu faço o mestrado, já que a inscrição vai abrir em breve e já é. mas você tem mais vontade de fazer, tipo, mais pra essa parte da produção das tintas ou, tipo, pra essa parte mais da história do grafite, assim? Tá aí uma grande questão. Eu poderia fazer aqui no Brasil sobre a parte histórica do grafite. E a professora Therese, ela também me sugeriu estudar outro idioma, só que eu já sou fluente em inglês. Eu arranho um pouco espanhol, meus amigos dizem que eu escrevo até bem espanhol, mas para produção, essas coisas assim, das tintas, dos materiais, eu pretendo ir para fora. Que massa. Posso fazer algo aqui e lá fora. Uhum. Porque lá fora, infelizmente, é assim, né? A economia do Brasil é meio quebrada, né? Eu não sei como é que eu tô conseguindo vender, assim, é mais porque, tipo, na situação de pandemia, as lojas físicas fecharam, o comércio digital virtual tá em ascensão, eu consegui embarcar nessa e vendendo bastante, né? Inclusive, acabei de ler uma matéria que o Correios lucrou recorde no ano passado para cá, desde 2012 e bateu Quem recorde. lucrou? Correios. Mas ele E vai aí, ser privatizado agora. não sei o quê. Vou fazer um grafite em relação a isso aí. Os caras que querem Já privatizar fechou esse para privatizar? o andar da carruagem e ganhar o dinheiro em cima. Não deu pra ouvir o que falou. Não sei o nome. Eu falei, é o salário. Vai privatizar os Correios mesmo? Já tá confirmado? Como é que é? Eu acho. Desculpa. Eu acho que o microfone tá aqui. É que não tô na minha casa, desculpa. Vocês estão me ouvindo melhor? Tá, agora Sim. tá melhor. Bota fé, foi mal. Mas já tá confirmado que vai privatizar os Correios? Não tenho certeza se já votaram tudo. Não. Eles vão abrir eu esqueci o nome. Alguma coisa emergencial, porque foi aprovado na Câmara, eles têm que aprovar no Senado. Basicamente, isso vai tirar o monopólio da União, mas isso é em relação à Bolsa de Valores, né? Tipo, como isso vai interferir direto ou indiretamente vai depender de quem comprar, basicamente. Se a pessoa que comprar uma maior porcentagem dos Correios, ela pode decidir aumentar o preço do frete, por exemplo. Aí nem eu, nem meu cliente não vão gostar disso. Mas vai saber o que a galera que quer privatizar vai fazer, né? Na alta, eu acho até de boa privatizar uma parte, desde que o Estado ele tenha total autonomia sobre como vai ser gerido. Tipo, você pode ganhar um pedaço do lucro, mas você não vai ter decisão nenhuma e se fode. E você, tipo, investe a grana, sabe, pra estrutura. Eu acho mais de boa do que... Mas o que eu tava vendo é que é privatizar mesmo.
Mas eu não lembro, faz tempo que eu vi essa notícia, assim. É, Eles até não iam porque, ter tipo, muita autonomia, não ia ser de boa a privatização que iam fazer, não. Ia ser super, super escroto, tipo, galera que mora mais longe, assim, que não tem, tipo, não tem tanto interesse econômico em investir pra lá, não ia receber correspondência, simplesmente, assim, sabe? até porque o correio ele não entrega só, tipo, as nossas encomendas, né? Ele entrega, tipo, os livros que vão para as escolas, tipo, públicas, várias coisas também. Aí, tipo, você vai botar uma coisa dessa para uma empresa privada, tipo. Não, o rolê é muito de segurança também, tipo, Uhum. você tá passando as coisas, não vai ser o Estado que vai fazer isso, vai ser qualquer empresa. Eles vão abrir e ver as coisas, tipo, sabe? É um serviço que tem que ser público, sim, sabe? E já tem transportadoras privadas, né? Tipo. Eu acho que a Horríveis. Amazon mesmo tem, Não vale a pena. tipo, DHL, Azul Company, não sei o quê. Tipo assim, um preço de frete daqui de Brasília para São Paulo, vamos pôr assim, é 15. Se for na DHL, na Azul, nessas concorrentes privadas, é 32, 35, 60. Meu cliente não vai querer pagar isso. Eu vou ter menos lucro, né? como é que essas porra Tá? tem lucro, velho? É tudo laranja. E é isso. Sabe o que eles fazem na cara de pau? Eles terceirizam os correios para fazer as entregas que eles não querem fazer. Aí, tipo assim, É. eles pagam os correios, eles têm os contratos mais favoráveis, né? Porque são empresas grandes, mas eles tiram uma porcentagem, eles nem fazem nada. Isso em boa parte dos casos. Mas, Não, assim, é na ridículo. minha opinião, em relação à privatização dos correios ou não, cabe aquele ditado popular: em time que está ganhando, não se mexe. Não é à Uhum. toa o maior lucro agora, inclusive, se privatizar, sei lá, vai desestabilizar alguma coisa que está dando certo. Eu não vejo por que Não não tem que privatizar, esses não, assim. aí querendo lucrar horrores em cima do meu trabalho, do meu suor. Não, é muito pai, assim. Não é um serviço ruim para ele precisar ser privatizado. Sei lá, não é que nem a Eletrobras, como é que é o nome? Dos. Antes da Vivo, da Claro, eles assumirem as companhias telefônicas, é muito Telecom. ruim o serviço. Telecom, obrigada. E aí, tipo, terem privatizado realmente, tipo, melhorou, mas, tipo, não. Mas os Correios são bons, não precisa privatizar, sabe? É só para sucatear mesmo, assim, tipo, diminuir a máquina pública, assim. Mas, enfim, A o que eu ia falar. DHL, a Azul Company, carérrimos. Não, Meu os meus cliente não estão aí. vai pagar. Eles estão discutindo a menção do Fred. Fernanda chegou. Oi, Fred. Oi, Eu consegui terminar de ver sua apresentação, mas eu não consegui ficar pro debate. nosso debate foi incrível, Fê, incrível. Ainda bem que gravaram. Estão gravando ainda, inclusive, eu acho. Devem estar. Ô, amigo, eu fiquei até mais animado pra te ajudar com a sua loja agora. Caso vocês não Uhum. saibam, o Nico tá fazendo a minha loja, programador. Falei que eu tava meio desanimado, né? Mas eu acho que ver você apresentando e tal, e, tipo, falando do seu trabalho me deixou mais, sei lá, me deixou muito orgulhoso, assim. Aí eu fiquei com mais vontade de te ajudar. Eu falei assim, ó, até setembro vai rolar. A gente só tem que desenrolar aquela parada lá do frete, para Uhum. calcular o frete direitinho. Só que você viu a mensagem que eu te mandei da plataforma que eu uso agora para calcular o frete? Eles estão Vi? fazendo alguma coisa em relação a isso, eles vão me mandar por e-mail. Uhum. O bom é Então, que em tudo setembro começam as minhas aulas também, aí, tipo, a empresa Júnior, eles trabalham fazendo o site, né? Qualquer coisa eu mando mensagem pros meus veteranos, tipo, "Oi, gente." já cola. Inclusive, eu te apresentei alguns Uhum. contatos que podem te ajudar também, né? Uhum. Mas eu fiquei bem Até mais animado agora. Tipo, pra te ajudar, tipo, e estiver crescendo também. sim, né? E o site de vendas vai automatizar o processo de vendas, né? Não vou ter que trocar ideia com o cliente e tal, apesar do Uhum. cliente gostar disso também. Eu gosto também, né? Mas automatizar as vendas, assim, vai ser legal. Vi uns clientes carentes, tipo, parar de ver uns clientes carentes querendo um psicólogo, ao invés do vendedor de canetão, velho. Às vezes rola também, mas pô, eu acho legal essa troca de experiência, sabe? Às vezes a pessoa fala uns rolês assim que tu fica, caralho, às vezes tu fica em choque, assim, pô, sei lá, tu teve a testa pintada no rolê porque tu rodou, caramba, já aconteceu comigo parecido ali.
Não, é bacana, né? Proximidade com o cliente, tipo, ajuda a fidelizar e você tá conhecendo pessoas do meio do grafite em geral, né? Sim. E compra o seu material, tipo, você é grafiteiro, né? Então todo um rolê. Nesse tempo de pandemia, a gente conhece as pessoas no meio virtual mesmo. Se eu tivesse preguiça disso, eu seria super antissocial, né? Pelo contrário, na real, não sou muito antissocial, só é desinibido. O Fred, tipo, eu perdi um pouco nisso da internet oscilando, que você tava falando de... Você pensa, tipo, em vender isso, ou tipo, internacionalizar a sua produção, tipo, produzir em outros países? Então, acho que você pegou na parte que tava falando sobre pós. Ah, Eu pretendo fazer uma pós fora, e essa pós seria focado na produção de tintas. Eu sei que produtos similares aos meus são de qualidade, formatos, uhum. enfim, usos também tudo similar aos meus, são vendidos por preço em euros, sabe? O que eu vendo aqui a 25, por exemplo, estaria vendendo lá a 40, por aí. Sabe? Isso Em em euro? reais. Não, Ah, se pá, na real, daria um. porra, o 40 euros. Não, talvez até mais de 40 em reais, mas tem que fazer a conversão direitinho. Mas ainda assim, O euro 6 conto, né? sim. Mas Por investe enquanto, numa só no. fábrica E o bom de brasileira, você pô. tá. Dá pros gringos não, faz uma fábrica brasileira. Mas Olha, pesquisa, rouba a tecnologia deles. eu Não mando só e-mail eles. para algumas fábricas aqui para ver se eu consigo parceria na produção, né? Tipo assim, pegar 1.000 frascos de uma vez, sei lá. Mas é complicado, nem todo mundo quer fazer aqui, não. O pessoal daqui não tem tanto incentivo, assim, às vezes trabalha com uma linha há 10, 20 anos no mercado e não quer expandir, quer ficar naquela mesmice ali e trabalhar com algumas grandes que já estão aí há 10, 15 anos também. Uhum, muito Não, e Bom, a fácil. onde que banca você. já está voltando. Ai, deixa eu botar meu microfone aqui. Tá. Ai. Pronto, professor Cristos já voltou. É que a Tereza, eu gente acho teve uns probleminhas técnicos na, na, na mediação da reunião. Acho que seu microfone está mudo, Cristo. Não, eu estou muda. Eu estava muda. Eu estava muda. Não, é porque eu tinha apertado o F1 aqui do computador. O professor Geraldo já voltou. O G eu acho que ainda não voltou, não. Tá sem microfone e sem vídeo aqui. que Deixa eu dá- ver. Tá, já voltou, já voltou. Deixa eu só abaixar a sua mão, G. Eu não escuto. Você não está ouvindo agora? Acho que você eu entrou. porque o G mutou igual como a gente estava, né? Avisar ele no. Aperta o F1, G. Você está ouvindo? Não? Agora sim, agora sim. Então tá. Gente, incrível, eu não sei o que aconteceu, mas até a pilha do mouse acabou, tive que trocar correndo. E eu fiquei por isso que eu fiquei parado. Que eu não conseguia voltar para o computador. Desculpa. Ai, não, tranquilo. Então, Fred, né, a banca se reuniu e deliberou pela a sua aprovação com SS, muito bem. E os professores, eu vou pedir para eles, né, darem os depoimentos também que eles colocaram, porque a gente ainda está gravando, né? Então, você pode falar, Cristos? Claro, Fred, a minha recomendação também, acho que a gente, enquanto banca, concorda nisso, que você continue fazendo, né, os estudos, pense nessa perspectiva também, né, acho que da pós-graduação, e eu acho que a gente também se disponibiliza para dar uma carta de recomendação, assim, na ata não tem espaço para isso, mas uma carta da comissão, assim, recomendando o seu projeto, porque eu acho que isso ajuda, sempre que você precisar submeter, né, para algum tipo de edital, ou quiser, né,
para um processo de incubação, ou junto com o SEBRAE, ou enfim, alguma outra instituição, acho que a carta de recomendação da banca vai ajudar a dar mais respaldo ao seu projeto também. Você falou que o quer falar? mestrado está aberto. G, você está com o microfone desligado. Tá ligado agora? Agora tá. Gente, é só, tipo, essa defesa virou uma música de Roberto Carlos, emoções, essas coisas. E parabenizar muito seu empenho, sua determinação, sua coragem em abarcar um projeto dessa dimensão, como o professor Cristo colocou, né, que envolve múltiplas frentes, né, e parabenizar demais a sua orientadora, que conseguiu reunir esses esforços e te guiar aí da melhor maneira para ter esse resultado. Estamos juntos na disposição, professor Cris e eu, e provavelmente sua orientadora também, da gente, enfim, te ajudar da maneira que for possível com essa carta de recomendação, que a gente quer ver seu trabalho brilhando pelo mundo afora. Isso. Parabéns. E a gente vai fazer, então, os ajustes, né, que a banca indicou, que está aqui gravada. Essa gravação eu vou baixar, depois eu vou compartilhar com você, tá? E isso, você também anotou. Então, para suas considerações finais, Fred. Então, eu fiquei bem surpresa, assim, vocês meio que me deram um presente falando sobre essas cartas de recomendação, que podem ir para o SEBRAE, pode ir para para eu entrar como aluno especial no mestrado, né? Eu gostaria de trocar contato com vocês, que eu não tenho mais contato com o G, com Cristos, né? Para facilitar esse diálogo também, para a gente poder seguir adiante, inclusive para eu passar para vocês o TCC já revisado, né, com as indicações de vocês também. Aí, vocês que sabem, se preferiam e-mail, WhatsApp... Não, isso é assim, você vai passar para mim, a gente vai fechar, e aí eu né, apresento os colegas, mas isso não é condicionante da sua aprovação, entendeu? Você não tem prazo para né, como assim, para reescrever para apresentar para a banca. No sentido de que você já está aprovado, mas que a banca recomenda que antes de depositar, né, você se atenha a ter um texto melhor, completo, porque é um texto de referência, entendeu? Então, é nessa perspectiva, né, que a gente vai fazer esses ajustes todos, porque isso vai servir, né, de referência para outros trabalhos, né, que possam se espelhar nessa sua experiência, nessa sua história. E, com certeza, os professores também depois estão à disposição também de te auxiliar, ok? Legal. Então, a gente encerra, né, os trabalhos de hoje. Eu vou parar a gravação agora.